As pesadas portas de carvalho do orfanato São Mateus se escancararam. Elas deixaram entrar a nevasca cortante de Chicago, e com ela um homem cuja reputação era mais fria que o gelo lá fora. John Jones não era um homem que salvava pessoas. Ele era o motivo pelo qual as pessoas precisavam ser salvas. Ele viera para cobrar uma dívida de sangue. Estava cercado por homens de casacos pesados que escondiam armas de fogo ilegais. Mas, em meio ao silêncio aterrorizado do grande salão, uma vozinha trêmula cortou a tensão pesada. "Você veio me escolher?" ela sussurrou. O chefe de sindicato mais temido do meio-oeste parou abruptamente, e naquele único pulsar de coração, o monstro impiedoso fez algo que alteraria o submundo do crime para sempre. O ar dentro do lar para crianças. O São Mateus sempre tinha gosto de alvejante e repolho cozido. Era uma combinação azeda que se instalava no fundo dos pulmões. Para Carolina, de 7 anos, conhecida por todos simplesmente como Carol, era o único cheiro que ela associava a um lar. Mas o São Mateus não era um lar, era uma sala de espera, e Carol estava esperando há muito, muito tempo. Era a segunda terça-feira de dezembro, o que significava que era a gala de inverno. Para o mundo exterior dos ricos filantropos de Chicago, era um belo evento de caridade, cheio de cidra de maçã quente e música de piano clássica. Para as crianças do São Mateus, era um leilão. Era o dia em que os casais ricos vinham em seus ternos sob medida e casacos de pele. Eles percorriam os corredores procurando uma criança para completar suas vidas perfeitas. Carol estava na última fila do grande salão. Suas mãos agarravam com força um coelho de pelúcia desgastado, ao qual faltava a orelha esquerda. Seus sapatos eram um número menor, apertando-se os dedos a cada mudança de peso, e seu vestido azul desbotado caía de forma estranha em seu corpo dolorosamente magro. Ela não era cega para a realidade de sua situação. Ela sabia o que os futuros pais queriam. Eles queriam as crianças pequenas e barulhentas, os bebês de cabelo dourado, ou os meninos mais velhos que pareciam fortes o suficiente para praticar esportes no time da escola. Eles não queriam uma menina de 7 anos com joelhos machucados, olhos cinza grandes e assombrados, e uma gagueira que aparecia sempre que ela estava com medo. "Fique reta, Carolina", sibilou a senhora Grace White, a diretora do orfanato. A senhora White era uma mulher alta e severa. Seu sorriso nunca alcançava seus olhos frios e calculistas. Seus dedos cravaram no ombro de Carol como garras. "E pelo amor de Deus, esconda esse brinquedo imundo! Você parece patética!" Carol imediatamente escondeu o coelho atrás das costas, com o lábio inferior tremendo. "Sim, senhora White." Do outro lado da sala, o senhor e a senhora Williams, um casal rico da Gold Coast, estavam ajoelhados. Eles estavam na frente de um menino loiro de 5 anos e olhos brilhantes, chamado Robert. A senhora Williams chorava em lágrimas de alegria, afastando o cabelo do menino. "Ele é perfeito", a mulher soluçou feliz para o marido. "Ele é exatamente o que estávamos pedindo em nossas orações." Carol os observava com uma dor no peito tão profunda que dificultava respirar. Ela havia praticado seu sorriso a manhã inteira no espelho rachado do banheiro. Ela havia escovado seu cabelo descolado e rebelde até o couro cabeludo doer. Ela tentou ficar na ponta dos pés para parecer um pouco mais alta, um pouco mais capaz. Mas, com o passar das horas, os casais passavam por ela. Alguns ofereciam um sorriso educado, piedoso. A maioria simplesmente olhava através dela, como se ela fosse uma mancha no papel de parede. Às 4 horas da tarde, o grande salão estava se esvaziando. 7 crianças haviam sido escolhidas. Suas malas estavam sendo feitas. As crianças restantes foram silenciosamente levadas para os dormitórios pela equipe de rosto sério. "Ninguém me escolheu", Carol sussurrou para si mesma. A constatação desabou sobre seus ombros frágeis. Não era a primeira vez que ela era deixada para trás, mas hoje a rejeição doeu com uma finalidade que quebrou algo dentro dela. "Claro que não escolheram", retrucou a senhora White, ouvindo um murmúrio baixo quando contava os cheques de doação em sua prancheta. Ela se virou para encarar a pequena menina. "Olhe para você. Você anda pelas sombras como um fantasma. Você não fala, você não sorri direito. Por que alguém iria querer assumir um fardo como você quando há crianças perfeitamente normais disponíveis? Vá para o porão e separe a roupa suja. Não quero olhar para o seu rosto miserável agora." Lágrimas rápidas e quentes arderam nos olhos de Carol. Mas ela sabia que não devia corar na frente da diretora. Corar significava ficar sem jantar.
Ela aceitou em silêncio, virou nos calcanhares e saiu do grande salão. Mas ela não foi para o porão. A exaustão emocional era pesada demais. Em vez disso, Carol se esgueirou pelo corredor restrito da ala oeste, um corredor estritamente proibido para as crianças. Ele levava ao escritório privado da Sra. White. Havia um pequeno armário de casacos empoeirado do lado de fora da porta do escritório. Era onde a diretora guardava seus sobretudos de inverno. Era o santuário secreto de Carol. Quando o mundo se tornava muito barulhento, muito cruel ou muito frio, ela se escondia no escuro, enterrava o faz no seu coelho e fingia que era invisível. Ela entrou no armário, fechando a porta de venezianas. Apenas uma fina fresta de luz penetrava no escuro. Acomodando-se no chão, entre os casacos com cheiro de naftalina, finalmente Carol deixou as lágrimas caírem. Ela abraçou seus joelhos contra o peito, balançando-se levemente. "Me desculpe, dentudo", ela sussurrou ao coelho de pelúcia. Suas lágrimas encharcaram o seu pelo desgastado. "Eu tentei ser boa, eu realmente tentei, mas ninguém quer a gente." Ela fechou os olhos, preparando-se para ficar escondida até o sino do jantar tocar. Mas 10 minutos depois, as pesadas portas da frente do orfanato não apenas se abriram, elas se estilhafaram para dentro com um estrondo violento. O barulho sacudiu o chão sobre o esconderijo de Carol. Passos de botas pesados, sincronizados, ecoaram pelo corredor de madeira. Eles marchavam com um propósito aterrorizante. Estes não eram os passos hesitantes de futuros pais. Eram as botas de homens que eram donos do chão que pisavam. Carol fora cercada por homens de casacos pesados que escondiam armas de fogo ilegais. Mas, em meio ao silêncio aterrorizado do grande salão, uma vozinha trêmula cortou a tensão pesada. "Você veio me escolher", ela sussurrou. O chefe de sindicato mais temido do meio-oeste parou abruptamente. E naquele único pulsar de coração, o monstro impiedoso fez algo que alteraria o submundo do crime para sempre. O ar dentro do lar para crianças, o São Mateus sempre tinha gosto de alvejante e repolho cozido. Era uma combinação azeda que se instalava no fundo dos pulmões. Para Carolina, de 7 anos, conhecida por todos simplesmente como Carol, era o único cheiro que ela associava a um lar. Mas o São Mateus não era um lar. Era uma sala de espera, e Carol estava esperando há muito, muito tempo. Era a segunda terça-feira de dezembro, o que significava que era a gala de inverno. Para o mundo exterior, dos ricos filantropos de Chicago, era um belo evento de caridade, cheio de cidra de maçã quente e música de piano clássica. Para as crianças do São Mateus, era um leilão. Era o dia em que os casais ricos vinham em seus ternos, sob medida e casacos de pele. Eles percorriam os corredores procurando uma criança para completar suas vidas perfeitas. Carol estava na última fila do grande salão. Suas mãos agarravam com força um coelho de pelúcia desgastado, ao qual faltava a orelha esquerda. Seus sapatos eram um número menor, apertando seus dedos a cada mudança de peso, e seu vestido azul desbotado caía de forma estranha em seu corpo dolorosamente magro. Ela não era cega para a realidade de sua situação. Ela sabia o que os futuros pais queriam. Eles queriam as crianças pequenas e barulhentas, os bebês de cabelo dourado ou os meninos mais velhos que pareciam fortes o suficiente para praticar esportes no time da escola. Eles não queriam uma menina de 7 anos com joelhos machucados, olhos cinza grandes e assombrados e uma gagueira que aparecia sempre que ela estava com medo. "Fique reta, Carolina", sibilou a Sra. White, a diretora do orfanato. A Sra. White era uma mulher alta e severa. Seu sorriso nunca alcançava seus olhos frios e calculistas. Seus dedos cravaram no ombro de Carol como garras. "E, pelo amor de Deus, esconda esse brinquedo imundo. Você parece patética." Carol imediatamente escondeu o coelho atrás das costas, com o lábio inferior tremendo. "Sim, Sra. White." Do outro lado da sala, o Sr. e a Sra. Williams, um casal rico da Gold Coast, estavam ajoelhados. Eles estavam na frente de um menino loiro de 5 anos e olhos brilhantes, chamado Robert. A Sra. Williams chorava lágrimas de alegria, afastando o cabelo do menino. "Ele é perfeito", a mulher soluçou feliz para o marido. "Ele é exatamente o que estávamos pedindo em nossas orações." Carol os observava com uma dor no peito tão profunda que dificultava respirar. Ela havia praticado seu sorriso a manhã inteira no espelho rachado do banheiro. Ela havia escovado seu cabelo descolado e rebelde até o couro cabeludo doer. Ela tentou ficar na ponta dos pés para parecer um pouco mais alta, um pouco mais capaz. Mas, com o passar das horas, os casais passavam por ela. Alguns ofereciam um sorriso educado, piedoso. A maioria simplesmente olhava através dela,
como se ela fosse uma mancha no papel de parede. Às 4 horas da tarde, o grande salão estava se esvaziando. 7 crianças haviam sido escolhidas. Suas malas estavam sendo feitas. As crianças restantes foram silenciosamente levadas para os dormitórios pela equipe de rosto sério. Ninguém me escolheu, Carol sussurrou para si mesma. A constatação desabou sobre seus ombros frágeis. Não era a primeira vez que ela era deixada para trás, mas hoje a rejeição doeu com uma finalidade que quebrou algo dentro dela. Claro que não escolheram, retrucou a senhora White, ouvindo um murmúrio baixo quando contava os cheques de doação em sua prancheta. Ela se virou para encarar a pequena menina. Olhe para você. Você anda pelas sombras como um fantasma. Você não fala, você não sorri direito. Por que alguém iria querer assumir um fardo como você quando há crianças perfeitamente normais disponíveis? Vá para o porão e separe a roupa suja. Não quero olhar para o seu rosto miserável agora. Lágrimas rápidas e quentes arderam nos olhos de Carol. Mas ela sabia que não devia corar na frente da diretora. Chorar significava ficar sem jantar. Ela sentiu em silêncio, virou nos calcanhares e saiu do grande salão. Mas ela não foi para o porão. A exaustão emocional era pesada demais. Em vez disso, Carol se esgueirou pelo corredor restrito da ala oeste. Um corredor estritamente proibido para as crianças. Ele levava ao escritório particular da senhora White. Havia um pequeno armário de casacos empoeirado do lado de fora da porta do escritório. Era onde a diretora guardava seus sobretudos de inverno. Era o santuário secreto de Carol. Quando o mundo se tornava muito barulhento, muito cruel ou muito frio, ela se escondia no escuro. Enterrava o rosto em seu coelho e fingia que era invisível. Ela entrou no armário, fechando a porta de venezianas. Apenas uma fina fresta de luz penetrava na penumbra. Acomodando-se no chão entre os casacos com um cheiro de naftalina, Carol finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela abraçou os joelhos contra o peito, balançando-se levemente. Me desculpe, dentuço. Ela sussurrou para o coelho de pelúcia. Suas lágrimas encharcavam o pelo desgastado dele. Eu tentei ser boa, eu realmente tentei, mas ninguém nos quer. Ela fechou os olhos, preparando-se para ficar escondida até o sino do jantar tocar. Mas 10 minutos depois, as pesadas portas da frente do orfanato não apenas se abriram, elas se estilhaçaram para dentro com um estrondo violento. O barulho sacudiu o chão sobre o esconderijo de Carol. Passos pesados e sincronizados ecoaram pelo corredor de madeira. Eles marchavam com um propósito aterrorizante. Estes não eram os passos hesitantes de futuros pais. Eram as botas de homens que eram donos do chão que pisavam. Carol congelou, com a respiração presa na garganta. Pelas frestas da porta do armário, ela espiou o corredor mal iluminado. Um grupo de homens grandes em ternos escuros e longos casacos de lã invadiam o corredor. Eles iam direto para o escritório da diretora, mas era o homem no centro da formação que comandava o ar na sala. Ele era alto, de ombros largos e se movia com a graça predatória de um lobo caçando. Seu cabelo escuro estava penteado para trás e suas feições aristocráticas e afiadas pareciam esculpidas em pedra. Seus olhos, mesmo na pouca luz, eram de um azul gélido e assustador que prometia destruição absoluta. Este era John Jones. Para as colunas sociais, ele era um magnata imobiliário implacável. Para a polícia e o submundo, ele era o rei indiscutível do sindicato de Chicago. Ele era a violência embrulhada em terno caro e parecia completamente enfurecido. A voz de John não precisava ser alta para fazer as paredes vibrarem. Era um barítono baixo e letal que carregava uma promessa de violência. A porta do escritório da diretora foi arrombada com um chute antes que a senhora White responder. De seu esconderijo, Carol tapou a boca com as 2 mãos para abafar um grito. Ela observou John entrar no escritório. Ele era seguido por um homem alto e cicatrizado chamado Mike. Sua mão direita permanecia permanentemente dentro do casaco, onde uma arma estava sem dúvida guardada. "Sr. Jones!" gritou a senhora White enquanto o som de sua cadeira arrastava freneticamente no chão e ela recuava. "Você não pode simplesmente entrar aqui. Este é um estabelecimento respeitável." "Respeitável?" zombou John, a palavra escorrendo veneno. Ele avançou mais para dentro da sala, apoiando as mãos na mesa de mogno dela. "Você acha que lavar $3 milhões do dinheiro de Castellani através de um fundo de caridade para crianças te torna respeitável, Grace? Você realmente acreditou que meu próprio território estava sendo usado como lavanderia pelos meus inimigos? Eu não sei do que você está falando", mentiu a senhora White, sua voz falhando de terror. John não levantou a voz.
Ele simplesmente inclinou a cabeça, um gesto terrivelmente calmo. Mike. Mike deu um passo à frente e bateu uma pasta grossa na mesa. Registros bancários, números de contas no exterior e filmagens de segurança de seu marido se encontrando com Vladimir Ivanov. Nós sabemos de tudo, Grace. Grace respondeu com uma voz baixa. Meu marido, ele cuidava das finanças. Eu não tinha ideia. Ela estava chorando agora, um contraste gritante com a mulher cruel que havia repreendido Carol apenas 30 minutos antes. Seu marido, disse John friamente, está atualmente no porta-malas de um carro bastante desconfortável no fundo do rio Chicago. E como ele usou este Bilimel DR como garantia para os russos, esta propriedade agora me pertence. O coração de Carol batia contra suas costelas como um pássaro preso. Ela não entendia todas as palavras. Castellani, garantia, no exterior. Mas ela entendia o perigo que irradiava do homem de casaco escuro. Ele era um monstro de vida real, saído diretamente das histórias de terror que as crianças mais velhas contavam depois que as luzes se apagavam. Você vai tomar o orfanato, ravegou a senhora White. Você não pode. Para onde irão as crianças? Eu não me importo com as crianças, afirmou John, sua voz desprovida de qualquer pingo de empatia. O Estado pode ficar com elas. Eu quero este bilímel deles esvaziado até meia-noite, ou eu queimarei com seus pertences dentro. Assine a transferência de propriedade. Mike acionou uma caneta e a jogou na mesa. No armário, Carol tremia tão violentamente que esbarrou em um pesado suporte de guarda-chuvas de brás. Um ruído metálico soou. O ruído foi minúsculo, mas para homens treinados para ouvir um clique de trava de segurança do outro lado da sala, foi uma sirene. Instantaneamente, John parou. Mike e outro guarda-costas se viraram para o corredor, armas em punho num brilho de aço azulado. Temos um rato, murmurou Mike saindo do escritório e apontando a arma diretamente para as portas de venezianas do armário. Carol fechou os olhos com força. Por favor, ela rezou para quem estivesse ouvindo. Por favor, me torne invisível. Abra, ordenou John, saindo para o corredor, com os olhos fixos no armário. Mike estendeu a mão, agarrou a maçaneta de brás e abriu as portas com um puxão. Carol gritou, um som agudo, minúsculo de terror absoluto. Ela se arrastou para trás até que suas costas baterem na parede de gesso do armário. Ela se encolheu em uma bola apertada, segurando seu coelho como escudo sobre a cabeça, esperando pelos tiros, esperando que o monstro a atacasse. Mas o tiro nunca veio. Em vez disso, o silêncio sufocante voltou. Mike baixou lentamente a arma, parecendo completamente perplexo. Ele olhou para o chefe. É uma criança, John. John deu um passo à frente, sua figura imensa bloqueando a luz do corredor. Ele olhou para dentro do armário empoeirado. Lá, encolhida entre as barras dos casacos de inverno, estava a criatura mais pequena e patética que ele já havia visto. Ela tremia tanto que seus dentes batiam. Seus olhos grandes e cinzentos estavam arregalados com um medo tão puro que fez o estômago de John se contraírem inexplicavelmente. Ele já havia visto o medo. Ele prosperava nele. Ele o comandava. Mas o terror nos olhos desta criança não era apenas medo de uma arma. Era o terror vazio e exausto de uma criatura que apanhava do mundo desde o dia em que nasceu. O que você está fazendo aí? Perguntou John. Sua voz, geralmente uma arma, suavizou involuntariamente nas bordas. Carol baixou lentamente o coelho. Ela olhou para o homem gigante, observando o seu queixo afiado, a barba por fazer, o casaco caro e os olhos azuis gélidos e congelantes. Ela não viu o chefe da máfia. Em seu cérebro de 7 anos, exausto e enlutado, ela só viu um homem de terno que veio ao orfanato no dia de gala. Ela engoliu o suco de gagueira forçada, voltando com toda a força. Você veio me escolher. Mike engasgou. Atrás deles, a senhora White rafegou. John congelou. A pergunta o atingiu com a força de um golpe físico. Escolher você? Ele repetiu, franzindo a testa em confusão. Para adoção? Sussurrou Carol, uma nova lágrima traçando um caminho pela poeira em sua bochecha. Ninguém me escolheu hoje. Levaram Robert e a Samantha, mas ninguém me escolheu. Eu prometo que posso ser boa. Eu sei que sou pequena, mas consigo esfregar o chão bem rápido. Algo se partiu por dentro do peito de John Jones, um homem que ordenou execuções sem piscar. Um homem que construíra um império sobre sangue e concreto. Ele sentiu uma onda súbita e violenta de fúria protetora que o cegou completamente. Ele olhou para os sapatos arranhados e pequenos demais. Olhou para os joelhos machucados.
Olhou para a forma como ela se encolheu instintivamente quando ele mudou de peso. Sr. Jones, por favor, desculpe-a. A Sra. White balbuciou nervosamente, saindo de seu escritório. Ela é uma criança perturbada. Carolina é gravemente traumatizada. Completamente inadotável. Mercadoria danificada, na verdade. Vou mandá-la para o porão imediatamente. Antes que a diretora pudesse terminar a frase, John se moveu. Em um piscar de olhos, ele prendeu a diretora White contra a parede pela garganta. Seu antebraço pressionava a traqueia dela. Os guarda-costas não se mexeram, mas a Sra. White soltou um chiado estrangulado e aterrorizado. Diga mais uma palavra sobre ela, sussurrou John, seu rosto a centímetros do dela, e eu vou cortar sua língua e dá-la aos cães de rua no beco. E a Sene, com a cabeça, se entendeu. A Sra. White assentiu freneticamente, seu rosto ficando roxo. John a soltou enojado. Ele se virou de volta para o armário e, lenta e deliberadamente, ajoelhou-se. Ele arruinou o vinco de suas calças de $1000 no chão empoeirado. Ele estava agora no nível de olhos de Carol. Qual é o seu nome, pequenina? Ele perguntou suavemente. Carol. Ela gaguejou. John estendeu uma mão enorme e calejada. Ele não a apressou. Ele esperou. Meu nome é John. Vou te tirar deste lugar, Carol. Mas você tem que pegar minha mão. Mike deu um passo à frente com pânico nos olhos. John, chefe, o que você está fazendo? Não somos uma instituição de caridade. Gerenciamos um sindicato. Você não pode levar uma criança. Eu acabei de levar, disse John sem desviar o olhar de Carol. Mike, pegue os papéis de transferência de tutela da mesa daquela mulher. Force-a a assinar, não como uma tutelada do Estado. Ela vai passar a Carol para mim permanentemente. John, as legalidades. Eu sou o dono dos juízes desta cidade. Mike, faça acontecer, disse John firmemente, antes de voltar sua atenção para a menina trêmula. Seu olhar suavizou-se instantaneamente. Ninguém vai te deixar para trás de novo, Carol. Eu juro pela minha vida. Carol olhou para a mão estendida dele. Era grande o suficiente para esmagar a dela, mas ao olhar em seus olhos azuis e gélidos, ela não viu mais o monstro. Ela viu uma âncora em uma tempestade. Lenta, hesitantemente, seus dedinhos se estenderam e pousaram na palma da mão dele. A mão de John se fechou suavemente ao redor da dela, envolvendo-a completamente em calor. Ele se levantou, erguendo-a esforçadamente em seus braços, como se ela não pesasse mais que uma pena. Carol afegou instintivamente, enterrando o rosto na curva do pescoço dele. Seus bracinhos se enrolaram em seus largos ombros. O homem mais temido de Chicago virou nos calcanhares. Ele carregava a órfã esticida para fora da escuridão e para um mundo que ela não podia compreender. A viagem para a propriedade de Jones em Whitka foi feita em total silêncio. O interior do SUV blindado era cavernoso, cheirando a couro nobre e colônia cara. Carol sentou-se afivelada seguramente no banco de trás, praticamente engolida pela enorme poltrona. Ela manteve os olhos grudados na janela, observando as ruas nevadas e iluminadas por neon de Chicago se transformarem nas extensas avenidas arborizadas dos subúrbios ultra-ricos. John sentou-se à sua frente, com as pernas longas esticadas, um laptop aberto apoiado nos joelhos. No entanto, seus olhos raramente saíam da tela. Eles estavam fixos na pequena menina que tremia, apesar do aquecedor do carro. Ele não tinha ideia do que acabara de fazer. Ele era um chefe de crime de 34 anos, com inimigos à espreita em cada sombra. Sua vida era de balas, traições e dinheiro sujo. Trazer uma criança de 7 anos para o seu mundo não era apenas irresponsável. Era uma vulnerabilidade impressionante. Mas toda vez que ele pensava em mandá-la para o internato adequado ou encontrar uma família legítima por ela, ele se lembrava do olhar aterrorizante de resignação em seus olhos grisentos quando ela perguntou se ele estava lá para escolhê-la. Ele não conseguia deixá-la ir. A decisão desafiava toda a lógica, mas John Jones não havia sobrevivido no submundo ignorando seus instintos. Ela pertencia a ele agora. O SUV passou por um conjunto de enormes portões de ferro forjado de segurança, subindo por uma longa entrada coberta de neve, até parar em frente a uma imponente mansão de pedra em estilo gótico.
parecia um castelo. Para Carol, parecia algo saído de um conto de fadas, mas muito mais sombrio e infinitamente mais intimidante. Quando as portas do carro se abriram, o vento gelado uivou. John não esperou por seus homens. Ele se esticou, soltou o cinto de Carolina e a pegou nos braços, protegendo seu pequeno corpo do vento com as lapelas de seu pesado casaco de lã. Ele a carregou pelos degraus de frente e através das grandes portas duplas. O saguão de entrada era uma obra-prima de mármore preto, escadarias imponentes e lustres antigos. Esperando no centro do saguão estava Ava Wilson, a governanta de longa data de John. Ela era uma mulher severa e prática na casa dos 60, que já havia cuidado de ferimentos de bala e limpado sangue de tapete sem nunca fazer perguntas. Mas quando John entrou carregando uma criança pequena e aterrorizada, agarrada em um bicho de pelúcia esfarrapado, o queixo de Ava literalmente caiu. "Senhor Jones", sussurrou Ava, limpando as mãos em seu avental. "O que diabos é isso? O que é isso?" "Esta é Carolina", anunciou John, sua voz ecoando nas paredes de mármore. "Ela mora aqui agora. Ela é minha tutelada." Um silêncio pesado desceu sobre o hall. Liam, o chefe de segurança da propriedade, saiu das sombras. Uma submetralhadora pendurada no ombro, ele olhava para a criança como se ela fosse uma espécie alienígena. "Senhor", Liam começou cautelosamente, "temos a equipe Castellane avançando em nossos portos do sul. Estamos em alerta máximo. Este não é um ambiente seguro para uma... Você acha que eu não sei o estado do meu próprio império, Liam?" A voz de John era perigosamente baixa. Ele voltou seu olhar gélido para o chefe de segurança. "Dobre a guarda do canímetro. Triplique os homens nos portões. Ninguém se aproxima a menos de 1,5 km desta propriedade sem minha autorização. Se alguém perguntar, ela está sob minha proteção absoluta. Qualquer um que olhar torto para ela, responde a mim." Ele se virou de volta para Ava. "Prepare uma suíte de hóspedes. A que fica ao lado do meu quarto principal. Compre roupas, brinquedos, o que quer que uma criança de 7 anos precise. Traga um pediatra aqui amanhã de manhã para fazer um check-up completo nela." "Sim, Sr. Jones", disse Ava, sua postura profissional voltando ao lugar, embora seus olhos se suavizassem ao olhar para Carol. "Olá, Carolina. Eu sou a Sra. Wilson. Você está com fome, querida?" Carol, ainda agarrada no pescoço de John, espiou e deu um aceno microscópico. "Vou pedir ao chefe para fazer um pouco de macarrão com queijo. Venha comigo, docinho." Ava estendeu a mão para pegar a criança, mas quando as mãos da governanta se aproximaram, Carol soltou um gemido súbito e apertou suas mãozinhas em John como um torno, enterrando o rosto mais fundo em seu colarinho. O pânico súbito na menina era palpável. Ela não conhecia esta mulher. Ela só sabia que o homem gigante que a segurava era aquele que a havia tirado da Sra. White. John ficou momentaneamente paralisado. Ele não era um homem que oferecia conforto. Ele quebrava ossos, ele não os consertava. No entanto, sentindo o pequeno coração dela acelerado contra seu peito, um instinto estranho e feroz tomou conta. Ele desajeitadamente colocou uma mão grande em suas costas, esfregando em círculos lentos e firmes. "Está tudo bem", murmurou John, um som tão gentil que Liam e Mike trocaram olhares perplexos. "Você não precisa ir com ela. Eu te levo para a cozinha." Mais tarde naquela noite, a realidade da situação realmente se instalou. Carol havia tomado banho com a ajuda da Sra. Wilson e vestida com uma camisola de seda que era infacilmente 4 números maior feita para uma adolescente. Ela foi colocada em uma enorme cama de dossel num quarto que era maior do que todo o dormitório do São Mateus. Mas a grandiosidade não lhe trouxe paz. Trouxe agora fobia. As sombras nos cantos do quarto se estendiam como garras, e o silêncio desconhecido da mansão era ensurdecedor em comparação com a tosse e o choro constante do orfanato. Às 2 horas da manhã, um trovão súbito e violento sacudiu as pesadas vidraças. Uma tempestade de inverno estava se formando lá fora. Carol sentou-se na cama, ofegante. Em seu pânico sonolento, ela esqueceu onde estava. Ela pensou que estava de volta no armário, esperando a Sra. White arrastá-la pelos cabelos. Tremendo incontrolavelmente, ela pegou o coelho, desceu do colchão imponente e saiu do quarto. O corredor estava mal iluminado por arandelas de parede. Ela vagou sem rumo, um pequeno fantasma flutuando pelos corredores de uma fortaleza da máfia.
Ela passou por pinturas a óleo e portas pesadas de carvalho fechadas. Eventualmente notou uma fresta de luz dourada saindo debaixo de uma porta no final do corredor. Ela abriu silenciosamente. Era o escritório particular de John. O quarto cheirava a uísque caro, tabaco e óleo de arma. John estava sentado atrás de uma mesa enorme, com as mangas arregaladas, revelando tatuagens escuras e complexas subindo por seus antebraços. Espalhados pela mesa estavam projetos das dotas de Chicago, pilhas de notas de $100 e uma pistola Glock desmontada que ele estava limpando metodicamente. Ele estava em seu elemento, calculista, letal, cercado pelas ferramentas de seu ofício sangrento. Ele ouviu o ranger do assoalho antes mesmo que ela entrasse completamente na sala. Em uma fração de segundo, a mão de John pegou o ferrolho da pistola, encaixando-o no lugar, e ele apontou diretamente para a porta. Carol ficou congelada na entrada, com os olhos arregalados como pires, encarando o cano da arma. Quando John percebeu quem era, ele largou a arma na mesa como se ela o queimasse. Um raro lâmpado de genuíno horror cruzou seu rosto. Ele praguejou violentamente em italiano, passando a mão sobre seu rosto cansado. Carol, ele salou, empurrando a cadeira para trás. Você não deve se aproximar sorrateiramente das pessoas nesta casa. Não é seguro. Ela ficou parada no lugar, abraçando seu coelho, o lábio inferior tremendo. Eu fiquei com medo. Ela sussurrou sua voz mal audível em cima do vento uivando lá fora. O trovão estava alto e é muito grande lá dentro. As sombras estão olhando para mim. John olhou para o dinheiro, a arma e os mapas de seu império ilícito. Então ele olhou para a criança frágil na camisola grande demais, descalça em seu tapete persa. Ele não sabia como ser um pai. Ele mal sabia como ser um ser humano na maioria dos dias, mas sabia como ser um protetor. Ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou na frente dela. Ele não disse a ela que monstros não existiam nas sombras. Ele sabia melhor do que ninguém que eles existiam. Você tem medo do escuro? Ele perguntou baixinho. Carol assentiu chorosa. John a pegou nos braços. Ele a levou para um grande sofá Chesterfield de couro macio perto da lareira. Ele se sentou, acomodando-a seguramente em seu lolo. O fogo crepitava, lançando um brilho laranja e quente sobre eles. Você não precisa mais ter medo do escuro, Carol, disse John, sua voz profunda ressoando em seu peito, vibrando contra a bochecha dela. Você sabe por quê? Ela olhou para ele, seus olhos manchados de lágrimas refletindo a luz do fogo. Por quê? O olhar de John endureceu em algo inquebrável, algo antigo e terrivelmente devotado. Porque os monstros que vivem no escuro têm pavor de mim. E enquanto você estiver comigo, nada neste mundo jamais terá permissão para te machucar de novo. Carol apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo lento e constante de seu coração. Pela primeira vez em sua vida, o cheiro de alvejante e repolho havia sumido, substituído pelo cheiro de fumaça de lenha e segurança. Enquanto ela finalmente fechava os olhos e mergulhava em um sono sem sonhos nos braços do chefe do crime mais temido de Chicago, John Jones olhava para o fogo, sabendo que sua vida de isolamento implacável havia acabado. O impensável havia acontecido. Ele havia encontrado um coração e, no momento, ele segurava um coelho de uma orelha só. 3 meses se passaram desde a nevasca que trouxe Caroline para a propriedade Jones & Whiteca. Nesse tempo, a imponente mansão de pedra passou por uma metamorfose bizarra. O epicentro frio e calculista do sindicato do crime mais implacável de Chicago agora contava com uma sala de jogos designada no 2º andar, completa com paredes em tons pastel e uma casa de bonecas imponente. Os homens fortemente armados que patrulhavam o perímetro aprenderam a suavizar suas carrancas, e não era totalmente incomum ver Liam, o chefe endurecido de segurança, pisando cuidadosamente sobre giz de cera espalhado no corredor. Carol estava lentamente voltando à vida como uma flor faminta finalmente colocada ao sol. Suas bochechas haviam se enchido graças ao fluxo incessante de doces caseiros de Eva, e seus olhos cinza e assombrados agora continham faíscas de genuína curiosidade.
No entanto, o trauma do São Mateus e o medo profundo de abandono ainda persistiam. Ela raramente se afastava de John, seguindo-o como uma pequena sombra silenciosa sempre que ele estava em casa. Para John Jones, a mudança foi absoluta. O homem que ditava o fluxo de armamentos ilegais, narcóticos e extorsão em todo o meio-oeste se viu remarcando reuniões com chefes perigosos para não perder a hora de dormir de Carol. Ele se tornara feroz e violentamente protetor dela. Para o mundo exterior, ele ainda era um monstro, mas para Carol ele era a muralha inabalável entre ela e os Nezadelos. No entanto, no submundo, a percepção de fraqueza era um convite ao massacre. Era uma tarde chuvosa de terça-feira. John estava realizando uma reunião de alto nível na sala de jantar, a mesa de mogno coberta com manifestos de embarcações das docas do Navy Pier. Ao redor da mesa estavam seus principais tenentes, uma coleção de homens perigosos que comandavam as ruas de Chicago. Entre eles estava Henry Miller, um capo ambicioso e implacável que gerenciava os negócios do lado sul. A família Castellani está atestando nossas fronteiras perto de Englewood, afirmou Henry, batendo uma caneta de ouro na mesa. E Vladimir Ivanov não se esqueceu dos 3 milhões que você queimou quando tomou o orfanato. A família Castellani está se reestruturando. Eles estão ficando ousados. Precisamos atacá-los com força. Enviar uma mensagem antes que pensem que estamos sangrando. John recuou-se na cadeira, seus olhos azuis e gélidos fixos em Henry. Ivanov é um necrófago. Deixe-o vasculhar os restos. Se ele puser um pé no loop, eu mandarei a cabeça dele de volta para Moscou. Até lá, mantenham a linha, sem guerras não provocadas. A mandíbula de Henry se contraiu. Com todo respeito, chefe, os homens estão falando. Dizem que você está distraído, que passa mais tempo brincando de casinha com aquela criança de rua do que comandando as ruas. Você está nos deixando vulneráveis. A temperatura na sala despencou. Mike, parado perto da porta, instintivamente pousou a mão na arma. John não gritou, ele nem piscou. Ele simplesmente se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, o ar ao seu redor crepitando com uma súbita energia letal. Harry, sussurrou John, sua voz cortando o silêncio pesado como uma rasalha. Se você se referir a minha filha como uma criança de rua novamente, eu pessoalmente arrancarei sua língua e farei você engoli-la. Meu foco está exatamente onde precisa estar. Você me entendeu? Harry engoliu o seco, a cor sumindo do rosto dele. Sim, John, entendido. Antes que a tensão pudesse se quebrar, as pesadas portas de ócano da sala de jantar se abriram. Os tenentes se enrijeceram, virando-se para ver Carol parada na porta. Ela usava um macacão jeans e segurava um pedaço de papel de desenho, seu coelho de pelúcia dentudo firmemente sobre o alço. Ela congelou quando viu a sala cheia de homens imponentes e cicatrizados, seus olhos se arregalando em pânico imediato. Eu sinto muito, ela gaguejou, dando um passo rápido para trás, seus nós dos dedos ficando brancos enquanto ela agarrava o batente da porta. Eu não sabia. Vou voltar para o meu quarto. A aura aterrorizante que cercava John desapareceu instantaneamente. Ele se levantou, ignorando os olhares perplexos de seus capos, e caminhou até ela. Ele se ajoelhou ali mesmo em seu terno, sob medida, completamente indiferente aos homens implacáveis que o observavam. Está tudo bem, pequenina, disse John suavemente, colocando uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha dela. Você não precisa se esconder. O que você tem aí? Carol hesitou. Depois, timidamente, estendeu o papel. Era um desenho tosco de giz de cera de uma grande figura escura de mãos dadas com uma figura minúscula em frente a uma grande casa cinza. Eu desenhei a gente, ela sussurrou. John pegou o papel, seu peito se apertando com uma emoção para a qual ele ainda não tinha nome. Ele olhou para o desenho, depois de volta para ela, oferecendo um sorriso raro e genuíno. É uma obra-prima. Vou colocá-la na minha mesa. Ele tocou suavemente o nariz dela. Vai encontrar a Sra. Wilson na cozinha. Diga a ela que eu disse que você pode comer um biscoito antes do jantar. O rosto de Carol se iluminou com um sorriso pequeno e frágil. Ok. Ela se virou e correu pelo corredor. John a observou ir, sua expressão se suavizando até que ela estivesse fora de vista. Quando ele se levantou e se virou de volta para a mesa, o pai indulgente havia desaparecido. O chefe da máfia havia retornado.
seus olhos mais frios e mortos do que antes. A reunião acabou, ordenou John. Mantenham as fronteiras. Vou levar a Carol ao Lincoln Park Conservatory amanhã, que era o perímetro protegido por equipes de avanço. Mike, você está comigo. Enquanto os homens saíam, Henry demorou uma fração de segundo, seus olhos brilhando com um ressentimento sombrio e calculista antes de se virar e desaparecer na chuva. O conservatório de Lincoln Park era um oásis exuberante e úmido de orquídeas exóticas, samambaias imponentes e caminhos de vidro sinuosos. Para John era um pesadelo logístico com muitas linhas de visão. Mas ele havia alugado toda a instalação para tarde. Ele queria que Carol visse as borboletas. Ele queria que ela experimentasse algo bonito que não viesse com um preço de medo. Carol estava completamente cativada. Ela caminhava alguns passos à frente de John, a cabeça inclinada para cima enquanto observava uma enorme borboleta morfo-azul voar perto do teto de vidro. Ela usava um vestido de verão amarelo que a senhora Wilson havia escolhido, parecendo em todos os aspectos uma criança normal e feliz. John a observava a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos de suas pastas escuras. Por um segundo fugaz, ouvindo o gotejar suave das cachoeiras internas, ele se permitiu imaginar uma vida onde esta era sua única realidade. Uma vida sem dinheiro sujo, sem o sindicato, sem verificar constantemente as saídas. Chefe, murmurou Mike, aproximando-se dele, seu fone de ouvido brilhando fracamente. A equipe de avanço de Liam se reportou. A entrada está bloqueada. Temos o lugar inteiramente para nós. Mantenha o perímetro apertado, respondeu John, seus olhos seguindo Carol enquanto ela se abaixava para inspecionar uma orquídea rosa brilhante. Ela está feliz, Mike. Olha para ela. Alguns meses atrás ela nem falava acima de um sussurro. Você fez uma coisa boa, John. Talvez a única coisa verdadeiramente boa que já fizemos. Papai, olhe! Chamou Carol de repente, apontando um dedo pequeno para um cacho de lírios vibrantes. A palavra papai atingiu John com a força de um golpe físico. Ela nunca havia chamado ali antes. Era uma oferta hesitante, uma declaração profunda de confiança absoluta. Ele respirou fundo, um sorriso caloroso tocando seus lábios enquanto se aproximava dela. Eu os vejo, Carol. Crack! O som de um tiro silenciado quebrando o vidro temperado é distinto. Um estalo agudo e sibilante seguido da chuva de cascos. Antes que o pensamento de John pudesse processar a ameaça, seus instintos tomaram conta violentamente. Ele se lançou para frente com velocidade explosiva, derrubando Carol no chão de pedra, exatamente quando uma bala de alto calibre se cravou no vaso de calcário onde ela estava um microsegundo antes. Abaixe-se! Rugiu Micah, sacando sua arma e atirando cegamente em direção às passarelas acima do conservatório. O caos entrou em erupção no paraíso. O ar úmido se encheu dos estalos ensurdecedores de tiros, dos gritos de vidro se quebrando e do cheiro visceral de pedra pulverizada e cordite. Carol gritou. Um ruído. Um grito puro de terror absoluto que rasgou a alma de John em pedaços. Eu te peguei! Eu te peguei! John praticamente rosnou, cobrindo seu corpo pequeno e trêmulo completamente com sua estrutura maciça. Ele protegeu a cabeça dela com as mãos, sentindo as lágrimas dela quentes contra sua pele. Ela soluçava incontrolavelmente, agarrando o coelho dentudo como se sua vida dependesse. 3 atiradores, passarela leste, gritou Mike sobre o Naruja. John sacou sua arma, seus olhos azuis e gélidos ficando negros com uma fúria assassina e profana. Alguém havia trazido uma guerra para sua filha. Alguém ousou apontar uma arma para a única coisa pura em sua vida desolada. Mike, fogo de cobertura, ordenou John. Enquanto Mike disparava uma rajada de balas, John pegou Carol nos braços, pressionando o rosto dela contra seu peito para que ela não visse a violência. Feche os olhos, Carol. Não os abra até eu mandar. Ele correu pela folhagem densa, movendo-se com uma agilidade aterrorizante para um homem de seu tamanho. As balas uniam por eles, rasgando as plantas exóticas e ricocheteando na estrutura metálica da estufa. John não estava fugindo, ele estava flanqueando. Ele se moveu através das samambaias pesadas, sua mente uma máquina fria e calculista. Ele viu uma sombra se movendo na passarela acima da exposição de orquídeas. Sem diminuir a velocidade, John levantou sua arma com uma mão enquanto segurava Carol firmemente com a outra e atirou 2 vezes. Um corpo pesado despencou da passarela, caindo através das vitrines de vidro e aterrissando sem vida no caminho de pedra. Papai! Gritou Carol, enterrando o rosto mais fundo em sua camisa, tremendo violentamente. Estou aqui.
Você está segura, ele sussurrou, continuando a se mover. Liam e a equipe de segurança externa finalmente arrombaram as portas, fortemente armados e gritando comandos táticos. Os dois assassinos restantes, percebendo que estavam em desvantagem, tentaram fugir pela saída de serviço. Os homens de Liam os abateram com uma chuva de balas antes que chegassem a 3 metros. O conservatório ficou em silêncio, exceto pelo som da água pingando dos canos de irrigação cortados e pelos soluços frenéticos e hiperventilantes de Carol. John caiu de joelhos atrás de uma pesada fonte de pedra, encostando as costas no concreto frio. Ele puxou Carol para seu colo, envolvendo-a firmemente com os 2 braços. Acabou! Ele sussurrou ferozmente, depositando beijos em seu cabelo escuro. Acabou, pequenina! Eu te peguei! Eles se foram! Mike correu até eles, seu terno coberto de poeira e fragmentos de vidro, sua arma ainda em punho. Ele olhou para os homens mortos espalhados entre as flores. Russos. Ele cuspiu, verificando o pulso do assassino que John havia baleado. Os Castellani nos atacou. Vladimir Ivanov os enviou. A mandíbula de John se contraiu tão forte que seus dentes ameaçaram quebrar. Ele balançou Carol gentilmente, tentando acalmar sua respiração errática. Como eles sabiam que estávamos aqui, Mike? Este era um aluguel privado, fora dos registros. Apenas o círculo íntimo sabia sobre este local. Mike congelou, a percepção o atingindo. Ele se ajoelhou ao lado do assassino morto e começou a vasculhar seus bolsos. Ele tirou um celular criptografado. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Ethan tocou na tela e olhou para a última mensagem recebida. Seu rosto ficou pálido. Ele estendeu o telefone para John. O texto dizia: Conservatório do Lincoln Park. Ele está com uma garota. Ele está desprotegido. Faça agora. Harry, sussurrou John, o nome com gosto de cinzas em sua boca. Seu próprio capo. Um de seus homens de maior confiança o havia vendido para os russos porque achava que John havia se tornado fraco. Harry havia colocado um alvo em uma menina de 7 anos apenas para tomar o poder. Carol olhou para John, seu rosto manchado de lágrimas, seus olhos cinzas arregalados de terror persistente. Eles vão me levar embora de novo. Ela gaguejou, suas mãozinhas agarrando a sua camisa. Eu fiz algo de ruim. A inocência de sua pergunta quebrou a última corrente que continha um monstro dentro de John Jones. Ele olhou para ela, limpando uma mancha de sujeira de seu bochecha com um polegar notavelmente gentil. Não, docinho, disse John, sua voz estrivelmente calma, um contraste direto com o matador que sua mente acabara de se tornar. Não, você não fez nada de errado. Você é a melhor coisa que já me aconteceu e ninguém nunca vai te levar embora. Ele se levantou, segurando-a seguramente contra seu peito e olhou para Mike, por cima dos corpos dos assassinos caídos. O olhar nos olhos de John era de pura destruição apocalíptica. O pai protetor havia desaparecido, inteiramente consumido pelo impiedoso rei do sindicato. Leve-nos de volta para a propriedade. Isole tudo, ordenou John, sua voz equejando pela estufa chissalhada. Depois, reúna os homens. Chame todas as armas leais da cidade. O que vamos fazer, chefe? Perguntou Mike, alguma coisa que já sabia a resposta. John olhou para o celular, depois para o horizonte de Chicago, visível através do teto quebrado. Vamos para a caça, afirmou John friamente. Eu vou queimar os Castellani até o chão e vou arrancar o coração de Henry Miller do peito dele ainda pulsando. Ao amanhecer, todas nesta cidade saberão exatamente o que acontece quando ameaçam minha filha. A propriedade Jones foi transformada em uma fortaleza impenetrável em 1 hora. Holofotes iluminavam os extensos terrenos cobertos de neve e homens fortemente armados patrulhavam o perímetro com unidades caninas. Lá dentro, a atmosfera era sufocante e tensa. John carregou Carol diretamente para seu quarto, passando pelos frenéticos preparativos táticos que aconteciam no hall de entrada. Ele a colocou gentilmente na beira de sua mácia-fio. Ela ainda estava lá, agarrada a dentão, seus pequenos nós dos dedos completamente brancos, seus olhos cinzas olhando fixamente para a parede. O trauma do conservatório forçou sua mente a recuar para uma concha protetora. Carol, disse John suavemente, agachando-se na frente dela. Ele estendeu a mão, suas mãos grandes e calejadas envolvendo as dela. Olhe para mim, pequena. Lentamente, o olhar dela se voltou para o rosto dele. Eu tenho que sair por um tempo. Ele disse a ela, sua voz firme e reconfortante. A senhora Wilson vai ficar sentada aqui com você. Liam e 20 dos meus melhores homens estão parados do lado de fora da sua porta. O lugar mais seguro do mundo inteiro esta noite é este quarto. Vê. Você vai puni-los? Ela sussurrou, sua voz mal sendo um sopro. Os homens maus,
Os olhos azuis e gélidos de John escureceram. O letal chefe do sindicato emergindo através do verniz do pai gentil. Sim, vou garantir que ninguém nunca mais olhe para você com uma arma. Ele beijou sua testa, demorando-se por um segundo para memorizar a sensação de sua confiança absoluta. Eu estarei de volta antes que você acorde, eu prometo. Quando John desceu a grande escadaria, ele não era mais um pai. Ele era o próprio diabo. Ele havia trocado seu terno sob medida por equipamento tático preto, um colete de Kevlar e um arsenal de armas que o faziam parecer um exército de um homem só. No hall de entrada, Mike e 30 dos mais implacáveis executores do sindicato esperavam, seus rostos pintados com uma determinação sombria. Henry Miller está escondido no antigo frigorífico no distrito de Fulton Market, relatou Mike, engatilhando seu fuzil de assalto. Ele tem cerca de 40 homens com ele. Vladimir Ivanov está em sua cobertura na Walker Drive, comemorando o que ele acha que foi um golpe bem-sucedido. Divida-nas as equipes, ordenou John. Sua voz um estrondo baixo e aterrorizante que ecoou nas paredes de mármore. Mike, você pega a equipe 2. Invada a cobertura de Ivanov. Eu não quero o preso. Não quero interrogado. Quero que ele seja jogado de sua própria varanda. Faça parecer um trágico acidente russo. E Henry? Perguntou Mike. Henry é meu, afirmou John secamente. Ninguém toca nele além de mim. O comboio de SUVs pretos foscos saiu de Winnetka como uma procissão fúnebre, trazendo a morte para as ruas de Chicago. A cidade, alheia à guerra subterrânea, brilhava sob a noite de inverno, mas nas sombras do Fulton Market, o sangue estava prestes a ser derramado. O ataque de John ao reduto de Henry não foi um tiroteio, foi uma execução. Eles arrombaram as pesadas portas de aço do armazém com explosivo C4. A explosão conclusiva estilhaçou as janelas dos prédios vizinhos. Antes mesmo que a fumaça se dissipasse, John já se movia através dos escombros. Ele era um fantasma de violência, sua arma uma extensão de sua própria ira. Os homens de Erie, criminosos e endurecidos, que haviam sobrevivido anos nas ruas, quebraram fileiras e correram quando viram o olhar em olhos de John. Ele não atirava apenas para matar, ele se movia com uma precisão mecânica e predatória que não oferecia trégua. Ele lutou através do labirinto arrepiante de ganchos de carne pendurados e freezers industriais, deixando um traço de corpos destroçados em seu caminho. Finalmente, ele chegou ao escritório dos fundos. Ele quicou a porta, arrancando-a das dobradiças. Henry Miller estava correndo em direção à escada de incêndio, uma maleta de lona cheia de dinheiro em suas mãos. Ele congelou quando John entrou na sala, o cano da arma de John apontado diretamente para o seu peito. "John, espere!" gritou Henry, largando a mala. O dinheiro se espalhou pelo concreto manchado de sangue. "Foi negócio, apenas negócio. Ivanov me prometeu os portos do lado sul. Você estava ficando mole, John. Você trouxe um passivo para a família." John não disse uma palavra. Ele caminhou para frente lentamente. O silêncio na sala ensurdecedor em comparação a um zumbido nos ouvidos de Henry. "Eu te servi 10 anos, Henry", balbuciou ele, recuando até bater na parede de tijolo, o suor escorrendo por seu rosto. "Você vai me matar por causa de uma criança de rua, de um orfanato. Nem é do seu sangue." John parou a 1 metro de distância. Ele baixou o fuzil, deixando pendurado pela alça tática. Então, em um movimento ofuscantemente rápido, ele sacou sua pesada faca de combate. "Ela é minha filha", sussurrou John, as palavras escorrendo com uma certeza letal absoluta. "E você apontou uma arma para ela." Harry se lançou em uma tentativa desesperada de sobrevivência, mas ele estava dolorosamente em desvantagem. John desviou do soco desengonçado, cravando o joelho no estômago de Henry antes de girá-lo e jogá-lo de cara na parede de tijolo. "Você queria tirar o meu coração, Henry", sibilou John em seu ouvido, seu aperto como um torno de aço. "Então eu estou tirando o seu." O grito que ecoou do armazém de Fulton Market naquela noite tornou-se uma lenda contada para advertir todo o submundo. Às 3 da manhã, as operações de Castellan na cidade de Chicago estavam completamente desmanteladas. Vladimir Ivanov havia mergulhado seu trágico mergulho de 70 andares na Walker Drive e o corpo sem vida de Henry Miller foi deixado pendurado em um gancho de carne como um monumento grotesco à ira de John. A mensagem enviada para 5 famílias, os cartéis e as gangues de ruas foi universalmente entendida.
O rei de Chicago não estava mole. Ele estava mais perigoso do que nunca, e a menina segurando o coelho de pelúcia era totalmente intocável. O amanhecer estava surgindo sobre o lago Michigan, lançando um tom suave de rosa dourado no horizonte quando John finalmente retornou à propriedade de Wetkin. A casa estava em silêncio total. Ele foi direto para o banheiro principal, tirando o equipamento tático e jogando suas roupas manchadas de sangue no incinerador. Ele ficou sobre o jato escaldante do chuveiro por quase 1 hora, esfregando metodicamente a pele com sabão pesado de lava até ficar crua e vermelha. Ele observou a água girar pelo ralo, levando os restos físicos do monstro, rezando para que a violência da noite não infectasse de alguma forma o ar puro de sua casa. Quando finalmente saiu, vestido com um suéter de cachemira limpo e macio e calças de moletom escuras, ele parecia completamente exausto. A adrenalina havia desaparecido, deixando para trás o peso pesado e esmagador de sua realidade. Ele caminhou silenciosamente pelo corredor e empurrou lentamente a porta do quarto de Carol. A Sra. Wilson dormia em uma poltrona confortável no canto, um cobertor de malha sobre o colo. Mas Carol estava acordada. Ela estava sentada no meio de sua maciça cama, cercada de travesseiros, traçando a costura na orelha restante de dentuço. Quando ouviu a porta ranger, sua cabeça se ergueu. Vendo John parado ali, seguro e inteiro, o medo evaporou instantaneamente de seu rostinho. Ela jogou as cobertas para o lado, correu para a beirada da cama e se lançou em seus braços antes que ele pudesse se preparar. John a pegou suavemente, enterrando o rosto em seu ombro, fechando os olhos com força. Ele inalou o cheiro de seu shampoo de lavanda, um contraste gritante e belo com o cobre e a cordite que haviam enchido seus pulmões apenas algumas horas antes. "Você voltou!" Ela sussurrou contra seu pescoço. "Eu disse que voltaria", ele murmurou, carregando-a para a grande janela de sacada que dava para os jardins cobertos de neve. Ele se sentou no assento acolchoado da janela, acomodando-a confortavelmente em seu colo enquanto o sol da manhã se derramava sobre eles. "Os homens mal se foram, Carol. Eles nunca mais voltarão. Você nunca mais terá que olhar por cima do ombro." Carol apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo seu batimento cardíaco. "Eu estava com medo", ela admitiu baixinho. "Mas então eu me lembrei do que você disse sobre os monstros no escuro." John sorriu fracamente, seu polegar acariciando suavemente seu braço. Bom, ele enfiou a mão no bolso do suéter e tirou um documento legal dobrado e grosso. Ele havia cobrado todos os favores, subornado 3 funcionários da cidade e ameaçado fisicamente um senador estadual para acelerar o processo em tempo recorde. Ele entregou o pesado papel timbrado a ela. "O que é isso?" Ela perguntou, olhando para o jargão legal complexo, os selos dourados e a assinatura em negrito do honorável juízo na parte de baixo. "Quando eu te tirei do São Mateus, eu disse que você era minha", explicou John, sua voz embargada por uma emoção que ele não conseguia mais suprimir. "Mas eu queria que o mundo inteiro soubesse. Eu queria que fosse real, permanente e totalmente inquebrável." Carol olhou para o papel. Ela era inteligente para sua idade, seus olhos percorrendo as letras em negrito perto do topo. "Certificado de adoção finalizada." "Significa", continuou John, sua voz falhando ligeiramente, "que você não é mais uma órfã. Significa que você não é uma convidada nesta casa. Você é minha filha para sempre." A respiração de Carol engasgou, seus olhos cinzas e largos se encheram de tracas de lágrimas frescas. Mas desta vez não eram lágrimas de terror ou de abandono. Eram lágrimas de alívio profundo e avassalador. Ela olhou para a linha em branco na parte de baixo da página destinada ao nome recém-reconhecido legalmente da criança. John tirou uma caneta de prata do bolso e a entregou a ela. "Você sabe escrever seu nome novo, pequena?" Carol pegou a caneta com os dedos trêmulos. Ela pressionou-a contra o papel e, com traços tondelosos e deliberados, escreveu: "Carolina Jones." Ela olhou para as letras por um longo tempo, deixando a realidade da tinta penetrar em sua alma. Ela pertencia a alguém. Ela foi escolhida. Ela largou a caneta, envolveu os braços firmemente ao redor do pescoço de John e enterrou o rosto contra seu colarinho,
chorando suavemente em seu suéter. Obrigado, papai. Obrigado por me escolher. John envolveu os braços ao redor dela, segurando-a mais forte do que havia segurado qualquer coisa na sua vida. Ele olhou para a janela, para o sol nascente, sentindo os últimos resquícios frios de seu coração isolado e implacável se derreterem completamente. Não, Carol. Ele sussurrou em seus cabelos. Você me escolheu. O legado terrorístico de John Jones foi alterado para sempre, não pelas balas que ele disparou ou pelos impérios que ele desmantelou, mas por uma menina gagra de 7 anos com um coelho de uma orelha só. No mundo implacável do Sindicato de Chicago, onde o poder era medido em sangue e fera, John encontrou sua verdadeira força no amor frágil e incondicional de sua filha adotiva. O monstro que o sindicato temia tornou-se o escudo que Carolina desesperadamente precisava, enquanto ela, por sua vez, tornou-se a luz que o guiou para fora da escuridão. O bonde deles provou que mesmo as almas mais endurecidas e violentas são capazes de redenção profunda quando recebem um motivo para se importar. Ninguém me escolheu, ela havia tremido uma vez nos corredores frios de um orfanato. Mas no fim, o homem mais perigoso da cidade não apenas a escolheu. Ele moveu os céus, terra e todo o submundo do crime para dar um lar para ela.